Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Olá, sejam então bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast e cá estou eu mais uma vez com uma nova empreendedora, com uma nova podcaster para virmos aqui conversar sobre podcast, negócios e a vida em geral, porque a nossa vida acaba por sempre ser aqui um mote de conversa. Olha, hoje tenho aqui uma convidada muito especial, sim, é uma convidada internacional, vou dizer assim, uma convidada internacional, porque a minha convidada não está em Portugal, é verdade. Eu fiquei muito orgulhosa quando, em outubro, se a memória não me falha, vi que dentro daqui dos meus subscritores e dos meus alunos tinha ali um número espanhol. E eu assim, cheguei a Espanha! Uau, que maravilha! E pronto, e foi aí que eu encontrei a nossa convidada, que eu ainda não vou revelar quem está aqui comigo. Olha, a nossa convidada é aqui um poço de olha, foram boas descobertas. Eu acabo por dizer que foram boas descobertas aqui com a minha convidada. Ela é sempre muito bem disposta. O humor faz parte eu diria, do ADN da convidada, da podcaster. Estou com imensa vontade de dizer o nome, mas não quero revelar tudo. É podcaster, sim, está-se a preparar para lançar não só o seu podcast em português, que é o Clique Mágico, mas também está-se a preparar para lançar um podcast em espanhol e, quiçá, em inglês, porque isto eu sei que é um dos objetivos aqui da minha querida Sofia Taveira. Ela trabalha aqui nesta área um bocadinho mais holística, vou-lhe chamar assim, um bocadinho mais uh, quiçá espiritual, vamos lhe falar, mas vamos descobrir isto tudo aqui com a maravilhosa, a fantástica Sofia Taveira, host do nosso podcast Clique Mágico. Muito, muito bem-vinda, minha querida. Hola, ¿cómo estás? Muito bem, muito bem. Como estás tu? Contente, ótima, ótima, ótima. Super contente de estar aqui. Que bom, que bom. Olha, é verdade. Quando realmente eu percebi que havia passado a fronteira, não sei bem como, e olha, pelo que a vida tem de melhor de nos trazer estas surpresas e de nos colocar aqui no caminho certo das pessoas certas quando tem que ser. Eu fiquei mesmo muito, muito contente. Já tinha tido aqui uma experiência mais ligada aqui a Angola, ou seja, aos nossos países aqui das PALOP, e de repente dou de caras com uma Sofia que está a trabalhar e que desenvolve também o seu trabalho aqui em Espanha. Sofia, como é que tu me encontraste? Estava escrito nas estrelas. Conta-me lá aqui como é que o podcast também surgiu aqui um bocadinho na tua vida. Já eras podcaster, já ouvias, aliás, já eras podcaster, não, nada disso. Já ouvias podcasts antes de te aventurares neste mundo? Era algo que já te fascinava? Conta-me tudo. Olha, não era podcaster e nem ouvia podcasts, mas durante todo o meu processo, realmente as coisas começaram a acontecer e a minha mente começou a falar para dentro, eu pensei, eu tenho de pôr isto cá para fora. Eu tenho de falar, tenho de explicar, tenho de contar aquilo que foi a minha jornada, as pessoas precisam de saber. E havia muita vontade de fazer um podcast, mas não sabia como, nem com que estrutura, nem do que é que ia falar, porque tinha imensas ideias. Isto já muito antes de ter o Code to Heal, portanto, de fazer as minhas terapias, já havia aqui o gostinho, porque sentia que realmente tinha muito para dizer. E depois, situações do acaso do universo, cruzei-me com o teu desafio de 5 dias. E eu, como tenho assim uma dificuldade com compromissos, eu disse, 5 dias é fazível. Vou testar, vou tentar. E inscrevi-me. Epá, e não te sei bem explicar o que é que senti, mas foi mesmo, isto é fazível, à estrutura. Posso ter isto com um propósito, com uma estrutura, com um sentido tão, tão profundo, é mesmo isto.
e pronto, o resto é história, não é? Inscrever-me no teu PodLab e tá. Enfim, olha, português, espanhol, inglês, talvez se eu aprender outros idiomas, quiçá, não, três, três já chega porque eu tenho tempo, senão passo a vida a gravar. Mas foi isto, portanto, conseguir organizar aquilo que é dentro da minha mente de forma estruturada e principalmente de forma a que possa ajudar as pessoas também no seu processo. Daí também o nome, não é? O clique. O clique mágico. Sim, olha, e queres falar um bocadinho aqui da descoberta do nome? Porque a descoberta do nome é sempre uma aventura. Eu diria que é um ponto, eu não sei, não é o ponto principal, mas é um ponto de viragem até. Eu acho que sim, a palavra certa é um ponto de viragem, quando realmente nós encontramos o nome do nosso podcast e parece que tudo começa a nascer a partir daí. O nome é realmente importante. O nome é muito importante. Eu confesso que durante o desafio a minha ideia era ter soul to soul, até porque eu tenho o code to heal, portanto tenho dois, e queria aqui falar de alma para alma. Mas, efetivamente, na minha jornada, no meu caminho, aquilo que me fez mover foram pequenos cliques, e às vezes grandes cliques, mas foram cliques. E olha, acabou por sair o clique mágico, e é um nome que eu consigo adaptar de forma muito simples, perdão, em vários idiomas, e faz-me todo o sentido, porque há, espero eu, espero eu que haja muita magia naquilo que eu vou partilhando, porque falo de realmente situações às vezes que são pesadas, mas tento sempre fazê-lo com o máximo de humor e de leveza possível, porque a vida é mesmo para ser levada assim, fica muito mais fácil. E ter estes cliques. E é muito bonito perceber que, efetivamente, quem me ouve está a ter muitos cliques. Isto é maravilhoso, maravilhoso, sabes? E depois, como a vida se começa a revelar conforme tu vais dando um pequenino passinho e começas a perceber que há muito mais para além da própria energia ou do trabalho energético que eu vou fazendo, e há muito que passa pela palavra e pela voz. E isto é magia. Isto é magia, é o que eu te posso dizer. Portanto, pá, super contente. Que bonito dizer que é magia. Olha, tu falaste aí de uma coisa muito importante que é, no fundo, teres aqui depois o feedback de quem te ouve. Que eu sei, hum, que isso tem sido muito importante também para ti, mas tu já estavas à espera que houvesse esse feedback. Quando tu lançaste os teus episódios, tu já estavas à espera que as pessoas, te ligassem, te mandassem mensagens, porque eu sei que é isso que acontece, e que te dessem feedback realmente daquilo que tu estás a partilhar naquela semana, naquele fim de semana, naquele domingo. Como é que é para ti? Surpreende-me, sabes? E acho que tudo no meu processo e no meu caminho acaba sempre por me surpreender, porque também é uma das coisas que eu vim aprender nesta vida, é realmente reconhecer o meu valor e, e quando fazes as coisas de coração, nós realmente não temos noção do impacto que isso pode ter na vida do outro. Portanto, receber mensagens, e é muito curioso porque cada tema que eu vou trazendo cada semana, parece que depois nessa semana ou nesse momento, coletivamente, algo está a acontecer à volta daquilo. Portanto, é quase como, sabes, muito, muito alinhado. E depois tenho mensagens de pessoas que de repente estava-te a ouvir e fui à minha infância e lembrei-me de 30 mil coisas que tenho para sanar, ou decidi que vou mudar a minha vida, ou aí tu ficas, uau, sabes? Porque eu fico muito surpresa com o impacto que tem e como eu sei que há muitas pessoas que passam por aquilo que eu passei, que se identificam, mas o grau de conexão às vezes pode ser tão profundo e tão impactante que literalmente pode transformar vidas e isto é priceless, isto não tem preço, isto não tem mesmo preço. É maravilhoso, só com a palavra, só com o partilhares aquilo que te vem de coração, as dificuldades que passaste, as tuas vulnerabilidades, a tua leveza, as tuas piadolas, que também fazem magia. Portanto, é maravilhoso. E eu confesso que fico surpresa, fico abananada, às vezes até choro, porque é tão bonito, sabe? É mesmo bonito, é mágico. Mágico, lá está, estás a ver? Acabo sempre no clique mágico, é mágico. Sim. Olha, e esta magia deste processo, porque criar um podcast acaba também por ser um processo.
E é um processo que é muito vivido de dentro para fora. Digam o que disserem, não é só podcast. Podlab não é só podcast, não é só técnica, não é só realmente aqui ah, só colocar a nossa voz no mundo. Este só colocar a nossa voz no mundo é um processo e exige que nós nos deparemos com alguns desafios, que nós nos deparemos com algumas crenças, com algumas limitações nossas, com algumas sombras. Como é que foi este processo para ti de encontrares a tua voz, a tua forma de comunicar que funciona para ti e depois partilhá-la com o mundo? Eu confesso que ah, eu, como tinha estado a fazer uma mentoria também de negócio, coloquei-me em muitas situações desconfortáveis. Ok, uma delas realmente, por exemplo, tentar apresentar o meu acompanhamento ou falar ou expressar-me principalmente no idioma que não é o meu. Portanto, nessa essa parte de estar confortável, não senti, confesso, muita resistência, nem muita dificuldade, mas queria, por exemplo, começar só com áudio, porque pensava como é que, com todas as coisas que eu estou a fazer, como é que eu vou conseguir fazer um vídeo, não vou estar à vontade, vou-me acanhar. E tu disseste, testa, testa. E criaste um monstro. Basicamente criaste um monstro, porque eu adorei. Adorei dizer, pá, isto é muito mais giro. E realmente acho que crias muito mais conexão e mostras quem és, da forma mais pura. Para mim, eu diria que o maior desafio foi mesmo organizar aquilo que me ia na mente e perceber que é importante passar uma mensagem de forma clara, concisa, que não tenho de estar a falar uma hora, porque eu facilmente me punha a falar uma hora, estás a ver? E isso para mim foi realmente o mais, ok, tenho aqui um texto de 1000 palavras, 1000 ideias de coisas para fazer e que eu quero falar, como é que eu vou ir ao mais importante? Acho que essa para mim foi a parte mais desafiante, de organizar a minha mentezinha. Sim, foi teu maior desafio. Sem dúvida. De que forma é que isso foi ultrapassado? Para estruturando, perceber realmente, ok, o que é que eu quero que o ouvinte realmente consiga conectar-se, que mensagem que eu quero passar, o que é realmente importante aqui, o que é palha, e sempre mantendo aquilo que sou também. Portanto, foi muito exercício de escrever, reescrever, ok, estas são as ideias essenciais que tenho de passar sim ou sim e ir por aí. Isso ajudou-me bastante. Isso ajudou-me bastante. Perceber realmente o objetivo de cada episódio e que mensagem é que eu quero passar. E teres isso muito estruturado de forma simples, realmente aqui. Sim, sim, é que faz toda a diferença. Faz mesmo toda a diferença. Sim. Não é só carregar no REC, pois não. Nope. Nope. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Não, eu adoro, ou seja, hoje em dia a parte de gravar, editar, meter assim alguns efeitos, depois para mim os efeitos também foram uma batalha, porque eu queria meter unicórnios e estrelinhas, e assim, pá, isto está demasiado, vamos manter a coisa mais simples. Mas até a parte de editar, para mim é um processo que eu gosto imenso de fazer. E estou cada vez mais pró, sabes? Cada vez a coisa flui mais naturalmente, com menos edições e não consome realmente muito tempo. E dá gozo. Era uma coisa que eu nunca tinha mexido, que eu nunca tinha feito, e de repente estou aqui expert em edição. E o mais bonito é que o podcast ajudou-me imenso a poder comunicar hoje em dia com pessoas que não conheço, a fazer lives no Instagram, a fazer entrevistas, a falar noutros idiomas, por exemplo, lançar campanhas, fazer anúncios, que é sempre aquela coisa, porque eu não gosto de vender e eu acho que eu no fundo eu quero trazer algo, não é? Quero ajudar as pessoas a voltarem a elas, mas a parte da venda custa-me, porque não é a minha natureza. Mas o podcast ajudou-me a fazer tudo com muito mais leveza e muito mais naturalidade, sabes? A ser mais eu. Acho que no fundo é mesmo isso. É um espaço onde tu te permites. Esta sou eu. Quem gosta, espetacular. Quem não gosta, está tudo bem também. Espetacular na mesma, não é? Exatamente, exatamente. Está tudo bem. Esta história de ser mais eu acho que é aqui algo mesmo muito importante. Eu falava aqui num dos
dos últimos episódios. Eu não lhe vou chamar máscaras para não ser assim muito. hum, Vou-lhe chamar filtros, por assim dizer, que nós temos a mania de colocar uns filtros, muitas vezes de proteção, muitas vezes até com o sentimento de pertença e até com esta intenção de fazermos parte de algo, não é? Porque todos nós temos este ímpeto em nós e passamos o tempo enquanto adultos a procurar encontrar. Mas vamos ser frontais. São máscaras, são máscaras. E o podcast permite-nos mesmo isto. E é muito interessante que a maior parte dos meus podcasters fala deste caminho de ser mais eu, comunicar que tal como eu sou, encontrar a minha voz, encontrar a minha forma de me expressar. Isto para mim realmente é algo que me faz realmente pensar. Não é só podcast, mais uma vez, é muito mais. E isto de encontrar menus faz parte do processo. Essa foi a minha vida. A minha vida foi basicamente encontrar-me. E aos 45 anos dar de cara com uma mulher que... Quem és tu? Ou seja, eu não tinha a mínima noção de quem verdadeiramente era, da minha essência. E isso é uma coisa que eu também trabalho muito com as minhas ferramentas, mas o meu trabalho assenta muito no voltares a ti. Porque há uma essência maravilhosa, linda, prontíssima para brilhar, não é? E a vida e as feridas vão-nos fazendo colocar máscara atrás de máscara, atrás de máscara. Porque depois temos medo de receber críticas, temos medo de ser rejeitados, temos medo que não gostem de nós, temos medo que são... Enfim. Novamente, eu sou muito abençoada porque até agora só tive um dislike. Portanto, mas ainda não tive assim mau feedback. Sinceramente, não sei como é que vou reagir se tiver mau feedback, mas epá, estou a ser eu. Eu não sou perfeita, não é? Tenho as minhas coisas boas, tenho as minhas coisas más, mas há todo um valor naquilo que foi a minha jornada, naquilo que foi o meu caminho. Portanto, a quem ressoar, epá, perfeito. É para isso que está. A quem não ressoar, novamente, está tudo bem, não é? Não podemos agradar a todos. Mas é muito importante nós permitirmos sermos nós mesmos, porque é aí que brilhamos, é aí que somos felizes, é aí que nos permitimos viver dos nossos sonhos, fazer as coisas que nos aquecem o coração e que acordamos de manhã, bora! Sabes? E a vida é isto. A vida está aqui para ir, não é para ainda mais um dia de trabalho, ainda dói-me tudo. Não estamos aqui para isso. E requer coragem e a vulnerabilidade, não é? Permitir-te ser vulnerável, principalmente se tu estiveres a expor, exige coragem também. Mas é tão libertadora. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Esta parte de vulnerabilidade, coragem, mostrarmos tal como somos, é um caminho e isto não se faz do pé para a mão. Isto é preciso realmente enfrentarmos as nossas sombras, enfrentarmos também hum, algumas coisas que nós temos guardadas e que nem sempre queremos ver, não é? E também transformar, não é? Transformar algumas das nossas crenças, transformar alguma das nossas sombras em luz e termos esta coragem de o fazer. Olha, por isso, Sofia, vou pegar aqui no GoPod, nem de propósito, aqui nestas perguntas. E numa das perguntas profundas, está aqui uma curiosidade que eu gostava de saber. Como é que tu superas o medo e avanças com coragem? Esta é a questão que se impõe. Como é que eu supero o medo? Bom, o primeiro passo, reconhecer que o medo lá está. Porque quando não reconheces realmente qual é a sombra, não é? O que é que está, qual é o gatilho, de onde é que vêm as coisas, é muito difícil que tu possas acionar. Eu hoje em dia tenho uma perspectiva da vida e das coisas que vão sucedendo a minha vida, porque obviamente continuo com os meus altos e baixos, mais altos porque me sinto ótima e estou alinhada com o que vim ser e cada vez mais a permitir-me expandir, mas obviamente tenho momentos down. Por exemplo, a semana passada para mim foi extremamente desafiante.
E lá está, e veio trabalhar e veio trazer à consciência medos e coisas que eu tenho ainda de trabalhar e de resolver. Com coragem de leão, não sei se é porque tenho o meu ascendente em leão, mas realmente com coragem de leão, porque nós temos um poder interno imenso, infinito. Nós temos muito poder e muita capacidade. Portanto, a primeira é honrarmos essa nossa capacidade e poder internos e permitirmos, ok, bora lá. O que é que isto tem? Ai, que desconfortável. Ai. Mas, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Mas sem dúvida, reconhecer. Reconhecer. E se não conseguires ultrapassar na totalidade o medo, se perceberes que ficas demasiadamente vulnerável, está tudo bem. Porque realmente, outra coisa que aprendi é que tudo acontece no momento perfeito. Sabes? Não há tarde, não há cedo, é no momento em que tem de ser. Eu cruzei-me contigo no momento em que era para eu me lançar ao mundo. Ou seja, o universo e a vida estão muito bem estruturados e planeados. Portanto, é tudo no momento certo. Se não consegues vencer aquele medo, pelo menos já tens a consciência de que o medo está lá e vais trabalhando passo a passo. O que é que eu posso fazer para ajudar a superar este medo? Olha, se calhar posso fazer aqui qualquer coisinha, muito pequenininha, mas um pequenino passo. Que são passos de gigante. Sim, sim, e parecendo que não, muitas vezes temos a ideia que são passinhos insignificantes, mas pelo contrário, não é? Ah, nem sempre temos ah, a necessidade de enfrentar o todo pelo todo. Às vezes é necessário irmos lá com baby steps e está tudo bem. E não é por causa disso que somos mais ou que somos menos. hum, mas é no momento certo, é da forma certa, e isto faz toda a diferença, não é? E isto é a mesma coisa do podcast. Pegando aqui no exemplo do podcast, porque é que o desafio é tão importante e tem tanto sucesso junto da maior parte das pessoas? Porque é um baby step. Porque eu não vos estou a propor que tu comeces o teu podcast e que te vejas logo o caminho todo que tens pela frente, que vais fazer isto, que vais fazer aquilo, que é preciso editar, que é preciso colocar nas plataformas, que é preciso aquilo tudo. Não. Eu só te estou a mostrar, experimenta, faz, olha, vê se funciona para ti. E a vida muitas vezes traz-nos este baby step de experimenta, faz. Será que é agora? Experimenta, testa. E isto é muito importante para mim e acho que tem sido aqui um despertar, no fundo, deste caminho e acaba por ser algo que eu aplico dentro do PodLab, dentro das minhas mentorias, que é, vocês vêm com uma ideia, ai, vou só fazer áudio, não é? É só áudio. E a minha proposta é testa, experimenta, vê o que é que vai funcionar para ti e depois tomas a tua decisão, porque no fundo nós temos à nossa disponibilidade um mundo infinito de possibilidades e porque é que por medos, por, por crenças, ah, às vezes até por autossabotagem, não é? Não arriscamos tanto e se nós tivermos este convite despretensioso de testa, experimenta, vê o que é que pode funcionar para ti. É tão mais simples e transformador do que vermos um caminho imenso à nossa frente, ao qual nós já fazemos um bicho de sete cabeças. E isto vai realmente aqui fazer a diferença, não é? Sem dúvida. E brincar. Eu acho que falta-nos brincar, sabes? E quando nós nos permitimos brincar com algo para testar, isso traz muitíssima mais leveza e muitíssimo menos peso de responsabilidade. E se eu falhar, e se não ficar bem? E celebrar esses pequeninos passos, celebrá-los. Celebrá-los, porque eles são o motor que depois te vai ajudar a trabalhar mais um e mais um e mais um, porque eles estão sempre a vir. Os desafios, as aprendizagens estão sempre a chegar, mas é através delas que nos vamos reencontrando e que vamos percebendo realmente esse nosso poder interno que temos. E brincar, permitir-te brincar e não levar as coisas de forma tão séria, acho que ajuda muitíssimo, muitíssimo mesmo. Porque o que é que acontece se falhares? O que é que acontece se não correr bem? O que é que acontece se não conseguires? Nada.
acontece nada. Não é? Portanto, esta leveza. Sim. E é muito importante sairmos desta ideia do perfeccionismo, de tem que ser assim, de ah, não tem que ser assim. É a mesma coisa de eu não disse tudo o que tinhas para dizer e para que tinha planeado dizer no meu episódio. E qual é o problema? Ninguém sabia o que é que tu estavas a planear dizer. Se foi aquilo que fez sentido naquele momento, está tudo certo. Num próximo episódio podes completar, podes trazer mais, podes realmente aqui fazer a diferença. É parar realmente de. É como eu dizia num dos episódios anteriores. Sermos os nossos maiores inimigos, porque muitas vezes somos nós que colocamos rasteiras a nós próprios, de eu não sou capaz, para mim não é possível, não vai funcionar no meu negócio, de para que tantas estas coisas? Não é? Há muita autossabotagem. Há muita autossabotagem e lá está, e há muitas feridas, não é? Depois temos as nossas crenças, os nossos programas que foram instalados enquanto crescíamos, temos as crenças culturais, de sociedade. Por exemplo, eu acho que a mais básica é a vida é difícil. Mas quem é que disse que a vida é difícil? Sabes? E há muita gente que, não, eu para conseguir isto vai ser, vai ser agora aquele pesadelo, ou vai demorar um ano, ou vai. Quem é que disse que vai demorar um ano? Quem é que disse que é difícil? Não é, não é mesmo. E lá está, quanto mais alinhada estiveres, quanto mais de coração estiveres a fazer as coisas, epá, mais flui. O universo flui contigo. Again, magia. É magia. É mesmo, é mesmo. Olha, Sofia, quando é que tu sentiste que realmente, ou não, melhor, de que forma é que tu sentes que o podcast também contribui para deixares o teu legado neste mundo? Porque eu falo muito de podcast como legado e acho que é importante trazer também para esta conversa, não é? Ah, de que forma é que tu sentes que isto te está a contribuir? Eu já não vou a lado nenhum. Ou seja, eu daqui a 100 anos, quer dizer, não sei, mas, ou seja, eu acho que a beleza do podcast, eu não sou muito de redes sociais e realmente não publico muitas coisas, mas a beleza do podcast está no facto da tua mensagem, daquilo que pode marcar a diferença na vida de alguém, a cada dia, está sempre ali. E quando for o momento de pessoa A, B ou C encontrar o que precisa de encontrar, vai encontrar. É intemporal. E tu estás sempre ali. E que venha a inspirar. Epá, ainda não pensei no legado, agora fizeste-me aqui uma pergunta, eu pensava que era imortal. Agora aqui fiquei confusa. Mas sabes, é esta intemporalidade. Fica para além da nossa existência, não é? Fica muitíssimo além. Muitíssimo além. Sabes o que é que me vem? Muitas vezes vemos com aquela coisa de escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, não é? Isto é a forma de nós deixarmos aqui o legado, por assim dizer, entre aspas, aqui nesta parte. Ok, está tudo certo, pode ser uma forma, mas o podcast também acaba por ser essa forma, porque se nós pensarmos, ok, o livro é uma coisa material, supostamente vai ficar para além da nossa existência, a não ser que destruam todos os exemplares, já não digo nada, mas o podcast deixa uma coisa para além disto, que é deixa a tua voz, o teu tom, a tua forma de te expressares, a tua voz que é única, que é especial. E isto realmente, a forma como tu dizes as palavras, não é? Não é só a voz, é a intuação que dás a cada palavra, não é? Deixa a tua frequência, sim, sim, ou seja, deixa a tua impressão energética, não é? Cada um de nós tem uma frequência única. A minha voz tem uma frequência que mais ninguém tem. E um vídeo, um podcast é vida, é movimento, portanto é energia all over the place, sem dúvida alguma. Mais do que se calhar um livro, mais do que um filho, não digo, mas também não tenho filhos, não posso opinar. Só tenho a minha cadelita. Mas é vida, é a tua energia única, é a tua frequência única. E essa sim fica intemporal e fica infinita. Infinita, exatamente. Eu acho que é mesmo muito interessante esta parte. Acaba por ser, no fundo, uma forma de
continuares cá. Tenho pensado muito nisto, não é? Se nós olharmos para trás e pensarmos em 1925, há 100 anos atrás, não é? O mundo mudou de forma brutalmente diferente, e se pensarmos nesta perspectiva de 2125, pelo menos esta forma de voz ficará cá, não é? Como nós encontramos muitas vezes algumas coisas, alguns vestígios, por assim dizer, dos antepassados, nós vamos deixar um vestígio ainda maior, que é não só a nossa mensagem, mas também a nossa voz. E há de estar alguém a descobrir o nosso podcast, se calhar já nem se chama podcast, tem outro nome qualquer, e dizer: Uau! Quem diria há 100 anos atrás que aquelas pessoas tinham estas ideias? Como nós dizemos que às vezes quando lemos alguns livros, não é? E isto tem sido aqui algo extraordinário que eu tenho estado aqui a refletir sobre este assunto, porque ter um podcast é servir o nosso negócio, é partilhar a nossa voz, a nossa mensagem, mas também é deixar legado. Deixar este legado para além da nossa existência, e é uma forma simples de o fazermos. Tinhas ideia que fosse tão simples criar assim um podcast? Quando tu falasses com a Sofia, sei lá, de setembro de 2024, ahm, tinhas ideia que seria tão simples fazê-lo? Não, não. Pensei que fosse uma logística muito mais complicada. Não vou dizer que às vezes não tenho desafios, por exemplo, quando os vizinhos decidem todos cortar a relva no mesmo dia, e eu dizer, ok, agora não posso gravar, vou ter que esperar, mas tinha uma ideia bastante errada da complexidade, porque realmente não é assim tão complexo, é bastante simples quando apanhas as coisas. Eu também, é verdade, gosto muito de tecnologia, também é o meu background, mas não é complicado, não é mesmo complicado, é muito fazível. Talvez algumas pessoas possam ter mais dificuldade em estar à frente da câmara, ou mais desconfortáveis, ou mais com o áudio. Mas isto também é um processo, não é? É todo um processo, mas é como eu te digo, eu como já tinha feito muitas coisas, até por exemplo eu tive aulas de canto, e lembro-me que os primeiros anos de aulas de canto era isto é a minha voz, mas já me habituei há muito tempo à minha voz, portanto não tive esse desafio, mas eu sei que é uma das coisas que as pessoas têm, pá, isto soa tão mal. Ah, é muito comum, não é? Eu enfrentar a câmara. Mas obviamente eu também me preocupo com as luzes, um pouquinho de maquilhagem e tal, para não, mas também não exagero, porque realmente não tenho esse hábito de usar maquilhagem, se calhar devia, porque também já estou a ficar mais velhota, mas a nível de dificuldade, não precisas de equipamento XPTO, nem um estúdio XPTO para fazer a coisa acontecer, de maneira nenhuma. É muitíssimo mais simples, sim, sim. É bem mais simples, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, e é descomplicar, não é? Muitas vezes é apenas nos permitirmos experimentar, descomplicar. Olha, Sofia, se tu realmente pudesses falar com quem está aí a pensar, será que o podcast sim, será que o podcast não? O que é que tu dirias? Bora, bora, bora. Epá, é assim, cada um de nós tem uma experiência de vida única e tem uma especialidade, uma arte única. E eu às vezes vejo muita gente, por isso eu gosto muito de desenho humano, e tenho uma grande amiga de infância, particularmente, que é manifestadora. E ela acha que o conhecimento que ela tem, aquilo que ela tem na mente, que toda a gente já sabe. Mas ninguém sabe. Eu digo, eu não sabia isto. Portanto, nós temos realmente e carregamos a nossa experiência, a nossa sabedoria interna, está para ser partilhada, porque às vezes pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Portanto, bora, bora, bora. E estamos numa fase universal, mundial, em que realmente é momento de voltarmos a nós e de nos reencontrarmos e de sermos autênticos, de sermos felizes. Sabes? A vida pode ser tão mais bonita quando te permites olhar para dentro, te reconheces, hum, consegues dizer não quando é para dizer não, sabe? Que é uma coisa tão difícil. Dizer não é muito difícil. E, e realmente há ouro. O que eu vejo
nestas partilhas, e muitas daquelas que foram as minhas companheiras também do PodLab, há histórias de vida tão bonitas, tão preciosas, e às vezes também tão duras, mas por isso mesmo tão lindas para partilhar, porque têm mesmo de ser partilhadas. Têm de ser partilhadas. É quase... Não é que seja crime se não partilhares, mas sabes, pode ter um potencial tão grande de fazer uma diferença enorme na vida de outra pessoa. E mesmo que mude a vida de uma pessoa, pá, já valeu a pena. E divertir-te a fazer, porque é mesmo divertido. Eu divirto-me imenso. Divirto-me muito. É mesmo, é mesmo. Eu concordo contigo, assino por baixo. Olha, e tem sido muito interessante, porque, como tu sabes, eu voltei às entrevistas e hoje tenho estado, sim, por isso é que eu estou com a mesma roupa. Não se preocupem com essas coisas, já sabem que eu não ligo nada a essas coisas. Mas tenho estado hoje dedicada aqui às entrevistas. E uma das palavras, não foi isto que tu disseste, mas acabaste por dizer, tem sido egoísmo, não é? É que muitas vezes não partilhar é um ato de egoísmo da nossa parte, não é? Porque nós temos este saber dentro de nós e é impossível dessaber alguma coisa, ninguém consegue dessaber, eu nem sei se existe esta palavra, mas no fundo o não partilhar é um ato de egoísmo e o podcast pode ser este ato de dar de forma despretensiosa e de poder contribuir de alguma forma para a vida de uma pessoa, como tu dizes, uma única pessoa já pode fazer a diferença. Já vale a pena, sem dúvida. Muito bom. Olha, Sofia, estava aqui a pegar no GoPod. Eu sei que nós ficaríamos aqui o resto da tarde a conversar, sem sombra de dúvida, não havia aqui problema nenhum. Mas estava aqui a pegar nas cartas do GoPod e tirei aqui 4 cartas. Aqui. 4 cartinhas. E aqui peguei no naipe da última palavra e vou-te pedir para escolheres uma. Pode ser aí a segunda da direita. Esta Essa. é a tua direita, é a minha esquerda. Qual foi o maior insight que tiveste neste episódio? Olha, o meu legado. Não tinha pensado nisso. O meu legado. Realmente perceber que o que quer que eu venha a partilhar viverá muito além da minha própria existência física. O meu legado. Sim, sem dúvida. Mais um clique mágico. Mais um clique mágico. Mais um clique mágico. A vida está feita de cliques mágicos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, querida Sofia, quero-te agradecer o tempo que tiveste aqui comigo. Quero-te agradecer a tua disponibilidade, a tua partilha. Foi realmente aqui maravilhoso. Convido toda a gente aqui a seguir a nossa Sofia, o seu clique mágico. Em breve também, na língua de nossos hermanos. Olá, alma despierta. Está quase, está quase, está quase. E realmente aqui é muito bom poder partilhar também esta minha paixão por podcast contigo. Estou aqui muito, muito orgulhosa aqui deste caminho que fomos fazendo juntas e obrigada. É isso que eu quero partilhar. Obrigada, eu, minha querida. Grande mentora, grande mentora. Gratidão. Ora, quanto a nós, encontramos num próximo episódio. Partilhar convosco que as inscrições para o Business Podcamp ainda estão a decorrer. Aproveitem, já temos poucas vagas. Tenho recebido aqui várias inscrições aqui para o Business Podcamp. Vai acontecer dia 30 de setembro em Lisboa e dia 3 de outubro no Porto. Tal como o desafio, é um dia de convite à experimentação. É um dia de convite ao vem ver se o podcast pode funcionar para ti ou não. Este é o convite que tenho para fazer para ti. Acredito que vai ser um dia bem passado. Acredito que vais ter a oportunidade de partilhar mais sobre ti, sobre o teu negócio, com outros empreendedores e outras empreendedoras que lá possam estar. E, acima de tudo, vem, ousa experimentar se o podcast pode funcionar. Fica aqui o meu convite. Encontramos então num próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, convido-te a juntar-te ao Business Podcamp. Um beijinho muito sonoro. Schwack!